TecCast, o podcast do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia, Enfermagem e Cuidado Seguro. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paula Assunção, eu sou enfermeira, mestre em enfermagem pela UFMG e hoje é o nosso primeiro episódio do TecCast, que é o podcast oficial do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia, Enfermagem e Cuidado Seguro. Esse núcleo pertence à Escola de Enfermagem da UFMG e nós estamos muito felizes, com esse nosso novo projeto. Estamos aqui hoje com a Alessandra, que é doutoranda em enfermagem, lá da Escola de Enfermagem da UFMG, e a nossa professora Alana, nossa convidada de hoje. A professora Alana é mestre e doutora em enfermagem, representando aqui o Departamento de Enfermagem Básica da Escola de Enfermagem da UFMG também. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Paula. Obrigada aí pela organização desse momento. Acho que é muito bom a gente poder ter a oportunidade de falar, para além de escrever, para além de mostrar em fotos o que a gente faz, mas falar e futuramente a gente vai ter a oportunidade de trocar informação com quem estiver nos assistindo também, para a gente avançar na oportunidade de todo mundo integrar um pouco dessa questão da pesquisa, da universidade, da implicação prática, da implementação na prática. Eu acho que é o que todo mundo faz aqui, Somos todas enfermeiras, Isso é um ponto de partida, Exatamente. Eu acho que antes de falar, do nosso núcleo em si, é importante que a gente discuta um pouco mais o momento em que a gente está vivendo atualmente, que é uma semana muito especial para a enfermagem, que é a Semana da Enfermagem, a Semana Brasileira de Enfermagem, Sim. E mais especificamente a semana atual, a gente tem um tema muito potente, que é da Associação Brasileira de Enfermagem, que é há bem um século de lutas, resistências e conquistas da enfermagem brasileira. É muito interessante, Eu acho que a gente pode trazer aqui também depois pessoas para falar um pouco com mais propriedade dessa história da Associação Brasileira de Enfermagem, comemorando um centenário. Então é muita coisa. É pensar em quando surgiu, que não surgiu com o nome de ABEM, em 1926, porque são 100 anos, E nessa congregação, quando as enfermeiras, que a gente sabe que também é uma profissão bem mais nova do que outras profissões e que por isso a gente ainda precisa tanto falar sobre ela, para que as pessoas entendam o que realmente a gente faz, a diferença que a gente faz, no cuidado, no cuidado coletivo e no cuidado individual, mas mostrando essa organização inicial, do enfermeiro, para além de questões, claro, da profissão, questões éticas, que a gente precisa monitorar, as autonomias que temos, mas também a organização como profissão, as lutas de reconhecimento, não só reconhecimento salarial, mas reconhecimento do nosso potencial e da nossa profissão, E toda essa organização de pensar também na formação do enfermeiro ao longo desses 100 anos. Então, todas essas lutas, e é claro, dentro e vivenciando principalmente os aspectos do Sistema Único de Saúde, onde a gente tem a enfermagem muito inserida, brigando aí, não só como a gente fala, o enfermeiro está ali dentro do hospital cuidando de alguém, sempre. Mas ele também está no coletivo, cuidando de uma população e brigando aí, brigando no bom sentido, para que a gente melhore as nossas políticas de acesso, para evitar pessoas, às vezes, tão graves dentro do hospital que poderiam ter outros recursos fora, Então, tem ali o coletivo, a enfermagem presente no coletivo. E eu acho que essa é a significância da semana, Talvez mostrar para todo mundo quem é essa associação que conseguiu agregar nacionalmente enfermeiras lá em 1926. Dessa vez eu posso falar com tranquilidade que nem eu estava nesse momento, porque a gente tem as nossas diferenças aqui de idade, Mas o que a gente pegou depois, eu me formei no final da década de 1990, vocês depois, mas e o que veio antes? E o que nós podemos fazer para dar continuidade, Paula? Então, eu acho que essa foi a relevância da gente pensar em que momento nós vamos começar a nossa primeira comunicação, nosso primeiro videocast, nosso primeiro contato, assim, Exatamente. Acho que é importante o que a professora Alana está trazendo, é que boa parte do processo nosso histórico de enfermagem, a gente se desgarra desse processo. A gente quer olhar só para frente ou o presente, mas a gente esquece do contexto histórico que vai marcar tanto o que a gente está fazendo no presente, mas principalmente projetando o que vem no futuro. E a gente tem visto tantas lutas que para nós pareciam tão consolidadas,
mas que, no entanto, a gente fala, não está tão bem consolidado assim. E aí a gente precisa voltar no marco histórico para entender o que se passou naquele momento e que hoje, muitas vezes, a gente está revivendo para falar o que mudou de lá para cá e o que a gente deixou de fazer e que é preciso fazer novamente para que a nossa classe, né, nossa classe profissional, enfermagem, ela se consolide cada vez mais, com mais propriedade, fazendo um futuro da saúde melhor, né, mais seguro, mais qualificado, que é o nosso propósito dentro do nosso grupo, né? Exatamente. Com certeza, né? Isso. A gente tem uma população grande aí com uma categoria ampliada, né? Nós ainda temos aí um volume grande de auxiliares de enfermagem, né? Enfermeiros, né? Mais de 830 mil enfermeiros e quase 2 milhões de técnicos de enfermagem hoje, se a gente pegar os dados disponíveis, né? Então, é um pensamento de uma categoria que vai além. Eu falo que muita gente fala, todo mundo chama todo mundo de enfermeiro, tá tudo bem, né? Nós trabalhamos como uma categoria juntas e aos poucos a gente vai entendendo quais são essas atuações. Mas especificamente nas associações, a gente trabalha essas categorias, né? Nossos conselhos trabalham as categorias e nós, como enfermeiros, precisamos agregar todos pelo bem de uma categoria ampla, né? Como a gente está vendo aí essas lutas importantes, né? Por espaço, muito além também de carga horária, de salário, também pensar nas condições de trabalho. Exato. Né? Porque às vezes mantém ali uma condição, como a gente está tendo hoje, às vezes a redução de um profissional, né? Em um serviço, né? Como aconteceu agora no SAMU de Belo Horizonte, como que isso é impactante, né? Então a gente vai amadurecendo e vendo como é importante a gente se posicionar com tudo isso, né? Porque senão não adianta a gente ficar ali trabalhando, pesquisando e discutindo. Precisamos cuidar melhor, mas também precisamos olhar para quem cuida. Né? Eu acho que a relevância da Semana de Enfermagem é trazer esse destaque. Quem cuida também precisa de cuidado, também precisa de condições para cuidar do outro. Né? Então, a gente precisa trazer isso ampliado. Exatamente. Né? Se a gente for pensar na representatividade, né, da equipe de enfermagem, pensando em todos os profissionais de saúde que existem, né, a equipe de enfermagem representa um percentual muito grande. Né? É a maior classe de trabalho que existe no profissional de saúde, né? Exato. E a gente precisa relembrar, né, tudo historicamente que vem e que nos fortaleceu enquanto profissão, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma profissão muito mais fundamentada, né? E hoje em dia a gente busca, né, uma pesquisa em tecnologia, né? A gente busca fortalecer a enfermagem também por meio da pesquisa, né? E eu acho que o nosso objetivo aqui também é fazer um pouco essa translação do conhecimento, né? Isso. Pegar o que a gente produz na academia e levar para a prática, né? Senão fica uma produção de conhecimento muito distante da realidade, né? Eu acho que é fundamental que a gente consiga levar tudo que a gente produz enquanto conhecimento, né? E levar para quem realmente cuida, para quem realmente está ali à beira-leito, né? E isso vem historicamente também, como a gente está falando da Semana Brasileira de Enfermagem, né? Essa é a 76ª, né? Porque ela não começa exatamente em 1926, mas é ali que dá o start para a gente se organizar para isso, para se organizar e trazer a enfermagem com a pesquisa. Né? Então, quem é o enfermeiro? O enfermeiro não está só ali dentro do hospital, ele está na formação, ele se formou, né? Se formou fora do Brasil, se formou no Brasil, as pós-graduações existiram e hoje existem com uma possibilidade maior de alcance para quem se forma, né? Comparado a outros períodos, e a implicação disso para esse cuidado, né? Para fortalecer o que a Paula está falando, né? E isso hoje vem sendo reconhecido, né? A gente já precisa, antes de pensar, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, a vida acadêmica, eu vou para outra vida. Você vai para a mesma vida, você está modificando o seu jeito de pensar, né? E modificando a possibilidade do outro cuidar. Né? Então, hoje mesmo de manhã eu estava falando que saudade que eu tô de ir dar um plantão, né? E às vezes a gente vai fazendo escolhas porque o dia de 24 horas não cabe tudo, né? Mas a gente não pode perder o foco do que a gente se propôs a ser como profissional. Exato. Seja na pesquisa, no ensino, na assistência direta, né? Então... eu queria saber, assim, como é que vocês enxergam a importância dos núcleos de pesquisa, né, considerando essa trajetória centenária, assim, de lutas da ABEM?
Bom, eu acho que o núcleo de pesquisa, ele vem com uma proposta muito importante, porque ele vem para agregar aos poucos e trazer aos poucos a pessoa que está em formação, que é o aluno da graduação, né? A pessoa que se formou e que está naquele momento, como a Alessandra falou, né? Nossa, cheguei agora, mas eu acho que já tem muita coisa resolvida e o pessoal está lá estudando e nós temos que fazer isso. E aos poucos você vai enxergando que muitas lutas ainda não foram alcançadas, né? E de ter a chance da gente também fazer parcerias e conhecer o que está acontecendo para além de onde eu estou. Né? Então, ele traz essa possibilidade de mostrar os avanços, mas agregar pessoas. É uma construção de redes, isso, como uma proposta de construção de rede, exatamente. Então, a partir desses núcleos, hoje nós temos a criação de redes. Né? Nós vamos ter agora em São Paulo, né, um colóquio internacional, né, que vai reunir redes. Né? E essas redes, que ele é latino-americano, vai para além do Brasil. Né? Então, quem são essas pessoas trabalhando para uma população mais semelhante, como a gente tem aqui, né? Nos países latino-americanos. E tentando entender que essas dores, que muitas vezes a gente acha que está só no nosso endereço, só no nosso CEP, né? Ela também está muito compartilhada em outras realidades. E que a gente pode estar aqui quebrando a cabeça com encontrar algumas alternativas e soluções, e que alguém já pensou e a gente pode trocar a experiência e aperfeiçoar aquela estratégia e torná-la cada vez mais fortalecida, né? Então, acho que a proposta é muito nesse sentido. E eu acho assim, dentro das universidades federais também, a gente tem já a questão de uma associação da extensão, que é o que você faz, você precisar mostrar de alguma forma, devolver alguma forma para a sociedade, né? E eu participei outro dia de uma ação, né? E tem os núcleos de pesquisa, né? Variados, né, gente? Tem o nosso e tem vários outros. Por exemplo, de uma ação para o teste de se você tem o bacilo de tuberculose positivo, né? E ligado a um grupo de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com a questão da vacinação, né? Que chama OPESV, que é da Escola de Enfermagem também. E que hoje eles estão sediando um congresso internacional, né? Com a participação de alunos, com a participação da comunidade e levando ações de extensão para a comunidade, com base na pesquisa também. Né? Então, você começa a criar uma rede não só de pessoas com conhecimento, mas de ações. E essa ação é para além da publicação. Né? Então, quando o pessoal fala, mas aí publica, porque é o meu currículo Lattes, é muito além do currículo Lattes. O produto que você coloca ali no seu currículo Lattes, muitas vezes quem está lendo nem entende a interpretação daquilo. Mas a ação que um grupo de pesquisa faz para além, essa sim vai ter uma relevância. Mas ela também precisa ter uma evidência. Então, eu preciso trabalhar dos dois lados. Então, quando vem para a pesquisa, você está trabalhando, não é o que eu acho. Eu acho que se eu for ali naquela comunidade, capacitar, ou eu acho que se os enfermeiros tiverem um instrumento para trabalhar a ferida neoplásica maligna, né, de uma forma mais consistente, não é eu acho. As pessoas, foi feito um estudo. As pessoas que participaram têm propriedade para falar disso. E são enfermeiros que cuidam, né, com propriedade para cuidar. Sem brigas com categorias, cada um na sua função, como a gente tem outras profissões também. E a gente vê o movimento da CAPES nesse sentido, né? Ela vem buscando cada vez mais projetos que buscam inovação, mas não a inovação só no sentido de ser novo, mas como que isso está lá na prática, mudando a assistência, agregando para trazer um novo produto. Que é aquela ideia, por exemplo, vou criar um aplicativo, né? Não, agora, gente, vamos ser inovadores, tecnológicos, criar um aplicativo. Ok, esse aplicativo tem sustentabilidade? E tem avaliação da usabilidade dele? Né? As pessoas estão realmente conseguindo usar? Elas puderam avaliar a facilidade de utilizar? E depois, vamos supor, num protocolo que mude a cada 5 anos, como a gente tem alguns aí, né, como atendimento à parada cardiorrespiratória ou protocolos que se atualizem com frequência, esse aplicativo foi atualizado? Então, eu não posso pensar só naquela criação. Né? Nossa, criei e inovei. Inovar sem um compromisso posterior pode ser complicado. Será que eu realmente contribuí? Sim. Né? Então, eu acho que essa que é a questão. E eu só vou fazer bons projetos e eu só vou pensar dessa forma se eu estiver conectado
com o além da pesquisa, com o além da uhum. universidade. Quando eu vou conhecer as associações brasileiras de enfermagem, como é a enfermagem no Brasil, e o Brasil não é fácil de conhecer. Porque eu tenho as regiões, o território é enorme e a condição de trabalho de cada... Né, a gente tem a cidade, mas a gente tem o distrito ainda, daquele município. Se a gente for olhar dentro, né? Geograficamente é um país bem mais complexo da gente conversar, comparado com outros países. Sim. Então, o que eu estou produzindo no Brasil, eu posso comparar com o quê? Está adequado para esse país? Então, tudo isso a gente precisa sair fora. E é claro que o amadurecimento traz isso. Mas você ter a chance de estar dentro de um grupo de pesquisa com essa discussão, vai ser muito bom, isso, né? Sim. Acho que tem muita procura, assim, quando a pessoa está na prática, tem uns 10 anos, assim, né? E ela fala, bom, agora eu preciso avançar. Eu quero fazer uma coisa diferente. Ela sente que ela precisa contribuir de outra forma, né? Então, eu acho que não tem hora para começar. Isso. Né? É utilizar mesmo a ciência como uma ferramenta de valorização profissional. Exatamente. Né? E fazer com que a enfermagem, né, de modo geral, cresça, né, ano após ano, e que os profissionais se envolvam com esse crescimento, né? Eu acho que agora a gente poderia falar um pouco da nossa história, né? Trazendo um pouco para a história do NUPTEC. Sim. Né? Eu acho que o NUPTEC está de cara nova, né? Sim, nós temos que falar sobre isso. Exatamente. Antigamente, né, não há tanto tempo, a gente tinha um outro nome, né, que era o NEPEU, que se transformou de modo muito consolidado, né, de forma muito bem pensada e bem... Um amadurecimento se transformou em NUPTEC, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Alana, como é que foi essa transição de NEPEU para NUPTEC. Pois é, isso começou em 2017, né? Com a minha entrada da professora Bruna Manzo, né? Na pós-graduação, na verdade, a gente entra em 2015, todas duas novas, né? Porque nós temos uma história semelhante, a gente tem uma história de prática clínica muito grande, formamos, né? Fomos trabalhar, atuar com terapia intensiva, ela sempre no pediátrico e neonato, né? E eu sempre no adulto, mas a gente sempre se encontrando nos hospitais, de trabalhar juntas, e depois também, também de forma coincidente no ensino, né? E fomos juntas para esse desafio de nos formar melhor do ponto de vista acadêmico, né? Nós vamos orientar alunos, mas eu preciso aprender melhor sobre isso. E fomos para o UFMG, próximo também ali da data, né? Eu acho que Bruna entrou muito pouco tempo depois que eu entrei. Então, nessa construção, a gente começou a trabalhar uma temática que eu atuava muito, né? Porque a gente vem da assistência, a gente traz com a gente, né? Sim. Então, até hoje, se eu ouço o helicóptero pousando ali no João 23, né? Que é o nosso hospital referência de trauma aqui em Belo Horizonte, eu fico lembrando ali do que eu já fiz, né? É muito gostoso, assim. O coração bate mais acelerado, né? Então, a gente tinha esse nome de núcleo de estudos e pesquisas em urgência e emergência. E até por uma questão de comodidade, a gente tinha estudos relacionados ao cuidado crítico, né, na verdade, muito para além da urgência e emergência. Então, no início já não era o melhor nome, mas a gente deixou e foi trabalhando outros aspectos, né, como aprimorar nossos projetos, financiamentos, né, agregar alunos. Aos poucos a gente foi formando o primeiro mestrando, ou seja, aprendendo também toda essa formação, porque tudo é um aprendizado, né? Nossa, aquele professor lá é igual aquele enfermeiro que está formando, que está ali construindo e aprendendo com o outro, né? E chegou um momento, desde o ano passado, que nós começamos já tem mais de um ano, na verdade, que a gente começou a discutir o que nós estamos fazendo. E a repensar exatamente isso, sabe, Alessandra, que você trouxe, né? Dentro das propostas da CAPES, do programa, mas nossa, principalmente, o que nós sempre trouxemos de preocupação foi exatamente estudos que pensem em implicação prática. Porque é difícil, né? A gente que vem ali da prática, você fica lembrando. Eu estou resolvendo problemas que eu vivenciei, que continuam acontecendo ou que mudaram, mas que a gente precisa levar uma pesquisa, então, que responda, ou que ajude, ou que contribua, né? Sim. Porque a gente forma, e forma nesse ambiente. Né? Ah, professora, você só dá aula? Sim, eu só dou aula, não trabalho. Mas o que é o só da aula? Né? O que é o só da aula? Né? Divergências. É dar aula lá no hospital, cuidando,
né? Então, a gente é muito dessa área de ensino, e existem outras também, né? Tem o cuidar do coletivo, tem a atenção básica, e tudo é importante, porque tudo é uma rede única, que impacta no outro, né? Sim. E aí a gente fez reunimos nós duas e discutimos o que a gente faz hoje. Então, hoje a gente continua trabalhando com cuidado crítico, mas não é só isso. A gente trabalha muito mais com segurança do paciente, com cuidado seguro. Então, o cuidado seguro precisava ter no nome, Sim. né? Uhum. E aí a gente foi para a questão da tecnologia e não podia faltar a enfermagem, né? Porque a gente tem trabalhado com tecnologias educacionais e com cuidado seguro, pensando em dois lados. Nós começamos com o profissional, sim, né? Muito mais com o profissional até do que com alunos, no caso dos nossos estudos. Só que a gente caminhou para uma outra vertente, que é pensar também no público que está junto com o profissional de saúde, que é o familiar e o cuidador, no caso da criança e do neonato, e que é o próprio paciente, no caso do adulto, né? Então, é uma implementação do cuidado de enfermagem, como, por exemplo, orientar a alta, para quem? Sim. Então, eu preciso fazer isso para o outro. Apesar de eu também precisar de ferramentas para auxiliar o profissional a trabalhar, eu também preciso para auxiliar o profissional a translacionar aquilo para o outro, no ambiente de trabalho, orientar a alta de determinado cuidado. É resgatar o cuidado centrado no paciente. Resgatar o cuidado centrado no paciente. Sim. Então, isso nos levou a esse nome, nós levamos para discussão com o grupo. Nosso grupo é formado também por outros professores e por alunos que são enfermeiros, né? Ou estão em formação da enfermagem, né? Mas que já são mestrandos, doutorandos com experiência na prática, na pesquisa, e juntos nós definimos por esse nome e achamos que ficaria bom. E o que foi mais legal, vocês podem falar melhor do que eu, foi como que isso deixou todo mundo mais feliz e confortável, porque representa melhor o que a gente faz hoje. Exatamente. Né? Vai continuar com cuidado crítico, né? Tipo assim, calma, Alana, você vai continuar trabalhando com o pré-hospitalar também. Sim, mas em qual perspectiva? Do cuidado seguro, da tecnologia, da transformação e, claro, com foco específico da enfermagem, né? Sim, excelente. Então, é essa história. Eu acho que, resumindo, assim, né? A gente buscava representar muito mais do que urgência e emergência. Muito né? mais. E eu acho que, realmente, vocês conseguiram, com esse nome, incluir todos que estavam ali, né? Eu acho que eu também me senti muito incluída, né? Quando o nome mudou. E, resumindo, assim, prática baseada em evidência para que a gente tenha um cuidado cada vez mais seguro ao paciente. Isso. Né? Independente de onde esse paciente esteja, né? Seja um paciente oncológico, seja um paciente pediátrico, né? Enfim, independente do cenário, o que a gente busca é oferecer um cuidado cada vez mais seguro, seja envolvendo a tecnologia, né? Seja tecnologia leve dura, tecnologia dura. Exatamente. Então, assim, né? Independente do tipo de paciente, onde esse paciente esteja inserido, o nosso objetivo é levar para ele um cuidado cada vez mais seguro. Eu acho que e a gente representa muito a realidade e a dor da assistência atualmente. Sim. Porque... E as necessidades também, né, Alessandra? Sim, porque é o que a gente escuta, né? Quando a gente se aproxima da prática e de quem está lá inserido no dia a dia, que vai mais surgir como uma necessidade, como um incômodo, como que eu vou cuidar com segurança? Como eu vou trazer essa tecnologia que todo mundo está falando, mas que tecnologia é essa? É a tecnologia leve? É a tecnologia dura? Eu tenho um ventilador mais ultra mega power aqui? Ou é olhar para o cuidado mais essencial do meu doente e que eu vou ali fazer a diferença na vida dele, É isso, né? Então, foi muito interessante, porque a urgência e emergência sempre esteve dentro de alguns projetos. Mas o cuidado seguro ao adulto, à criança e ao neonato sempre tiveram muito mais. Né? E independente. E aí você tira o foco do ambiente. Aí eu só vou trabalhar com esse ambiente. Mas eu tenho que pensar que o paciente oncológico, como é o estudo que a Paula conduz, ele está na urgência. Ele está no cuidado intensivo, onde nós também atuamos, né? Verdade. Sabe, do neonato, da criança, tem um problema de uso, por exemplo, de catéter central, que ele não está só no paciente crítico ou no cuidado intensivo, ele está na unidade de internação também, né? Sim. E ele é uma prática ali do enfermeiro visando essa segurança. E até mesmo porque hoje a gente vive a transferência e
a volta para casa desse doente. Então, hoje a gente trabalha com DESOSP, a gente precisa Isso. pensar como que esse cuidado vai acontecer em casa. Então, a gente precisa também fortalecer que esse cuidado crítico ele também tenha Isso. acontecido E dentro do ampliar domicílio. temas para além das disciplinas, né? Sim. Foi tão legal os alunos da disciplina de assistência ao paciente crítico esse semestre, eles elencaram temas para trabalhar num seminário, né? E eles estão organizando o seminário. E um tema que apareceu foi cuidado paliativo na urgência, Sim. Olha sabe? só. Eu não tenho mais uma vinculação de temas assim, fechado. Cuidado paliativo é de quem está na oncologia. Mas Uhum. onde estão os pacientes oncológicos? Sim. Eles também chegam na urgência, no cuidado Uhum. intensivo? Uhum. Eles estão na atenção primária, né? Então, se eu vou pensar em algo para contribuir, isso pode não contribuir só para aquele nicho de profissionais que tem a expertise, mas para todos que podem atuar um dia no cuidado ao paciente que precisa. Eu estou fazendo para cuidar do outro, Sim. agregando, claro, a questão do próprio paciente envolvido, né? Então, eu A acho gente que... resgata o que a gente tem visto também, a questão da linha de cuidado, porque aí eu estou olhando o paciente, eu não Isso. olho onde ele está. E nem Então, a patologia, né? independente de Isso, onde né? ele estiver, ele vai receber Esse é o nosso mesmo, caminho, é, né? mesmo Conseguir cuidado. fazer as linhas de cuidado da Isso. enfermagem, né? Exato. O cuidado da enfermagem, independente se eu estou dentro do hospital ou não, existe um cuidado que é para aquela circunstância, né? sim. E a gente precisa modificar. Então, é muito desafio, né? Quando a gente vê hoje, a gente vai ter agora o Senadem também, né? Que vai discutir as diretrizes nacionais, né? Que sempre discute, a gente tem agora no final de julho. E eu vou ter a oportunidade de participar também, né? Para pensar nessa questão de formação. E rediscutir todo um curso, toda a formação, porque não é fácil, não é você pensar na formação também de um país tão diverso, com as regiões são diversas, com necessidades que são diferentes, né? Exato. Então, tem que mudar isso e aquilo. Vamos conversar e vamos mudando, mas também vamos contribuir, né? Então, eu falo assim, o que a gente faz aqui, quando a gente divulga e faz bem feito, faz uma boa divulgação e uma boa difusão do conhecimento, né? Com um bom projeto, com uma boa pesquisa, com um bom alcance, né? É uma forma de contribuir. Exato. Com certeza. E um dos objetivos, né, do TechCast é justamente fazer a divulgação daquilo que a gente produz na Isso. academia, né? Uhum. E um dos nossos objetivos vai ser exatamente divulgar aquilo que a gente produz no núcleo, né? Isso. Então, Alessandra, eu queria que você contasse pra gente o que é o seu objeto de pesquisa, o que você está conduzindo atualmente lá na Escola de Enfermagem da UFMG. Bom, então, a gente parte, né, de vários pensamentos, né? E como a professora Alana trouxe, a gente está conversando aqui, eu venho de uma perspectiva também da prática, né? E também de um incômodo. Então, sempre a questão da comunicação junto aos familiares, né, das crianças hospitalizadas, dos neonatos hospitalizados, era sempre um desafio que a gente percebia na prática. Então, diante dessa... Como trabalhar essa comunicação, né, e torná-la mais eficaz, garantindo um cuidado mais seguro, foi o que me trouxe, né? E a partir disso, eu e a professora Bruna, a gente foi conversando e a gente vem na perspectiva aí de uma construção de um infoproduto, né? Para desenvolver a comunicação entre profissionais direcionados a familiares. Esse é o projeto de doutorado. É o projeto de doutorado. Então, a gente vai construir mesmo um produto utilizando de uma tecnologia. A gente ainda está aí nessa perspectiva de decidir qual vai ser, né, a base que a gente vai utilizar, mas a ideia é trabalhar e desenvolver a comunicação com familiares, voltado para profissionais, né? Claro, direcionado para profissionais, mas o foco com os familiares. Quais são essas necessidades que hoje a gente percebe que ainda existem, né, em relação aos familiares, para que a comunicação seja mais efetiva. Sim. A gente sabe que a literatura tem hoje algumas tecnologias, alguns produtos nesse sentido, mas ela é muito direcionada aos profissionais e em determinados nichos, né, a comunicação de notícias difíceis, né, protocolo Spike. A gente sabe que a gente tem isso, né, mas a nossa perspectiva vai numa lacuna que a gente percebe que a literatura nos traz, que é o público pediátrico e principalmente trabalhando, direcionando com os familiares. Não só numa perspectiva de um determinado momento. Então, a gente busca aí, né, construir uma formação progressiva
de aperfeiçoamento dessa comunicação. Maravilha. E a gente percebe que no núcleo a gente vai ter uma infinidade de projetos, assim, Sim, né? sim. Tem a Alessandra que estuda, né, a questão da comunicação entre os profissionais, os Os familiares, né? Familiares de pacientes pediátricos, né, que são considerados uma unidade, né? Tem estudos que trabalham sobre algoritmos em infusão em pacientes neonatais, né? Sim. Então, assim, a gente tem uma infinidade de projetos que acho que se a gente pudesse colocar um objetivo central é levar um cuidado realmente seguro, seja para o Sim. paciente, para o seu familiar. Então, que o resultado seja sempre um cuidado seguro, né? Exatamente. Seja envolvendo tecnologia, qualquer tipo de tecnologia que seja, né? E conta do seu também, né? Ah, verdade. Então, eu acabei de defender, né, o mestrado lá na Escola de Enfermagem da UFMG. Sempre fui envolvida com estudos em oncologia, né? E a minha dor, assim, desde a parte prática, né, desde que eu me inseri enquanto enfermeira oncologista, foi que os profissionais, sejam eles especialistas em oncologia ou não, em sua grande maioria, não conseguiam manejar de modo seguro uma ferida neoplásica maligna, né? A gente não tinha, assim, uma literatura de fácil acesso, né, para um enfermeiro no meio de um plantão, para que ele conseguisse visualizar qual deveria ser a conduta de modo mais seguro para avaliar e manejar uma ferida neoplásica maligna, que acomete um paciente oncológico já em estágio mais avançado. Então, a nossa decisão, né, a Lana foi minha orientadora nesse processo, a nossa decisão foi, eu preciso construir uma tecnologia de apoio à decisão clínica para que esse enfermeiro possa ter um acesso facilitado, né, para que ele consiga ali acessar de modo mais rápido e mais prático. De que modo eu vou avaliar e manejar uma ferida oncológica, uma ferida neoplásica maligna, de forma segura? Então, a gente fez uma revisão, né, internacional, uma revisão de escopo bem estruturada, né, que buscou, assim, muitas publicações de muitos anos, né? E a gente buscou o que tem de mais seguro na literatura para que a gente conseguisse construir esse algoritmo, né? Foi um algoritmo decisório para que o enfermeiro conseguisse avaliar e manejar a ferida oncológica de modo mais seguro. Então, a gente fez uma construção e uma validação de conteúdo desse algoritmo. Isso. E logo mais a gente vai publicar, né? E aguardem as cenas do doutorado, né? Exatamente. O doutorado a gente vai partir, né, para a aplicabilidade desse algoritmo, né? A Paula, ela é muito responsável por essa mudança, sabe, Alessandra? Porque Sim. quando a Paula chegou, eu ficava assim, a Paula precisa se sentir do núcleo. Uhum. Ela não é da área de urgência. E quando ela trouxe essa temática, eu falei, eu não tenho que ajustar a Paula numa temática, porque eu sou essa pessoa que ela fala. Né? Eu sou a pessoa que, quando estou no pronto-socorro com os alunos e chega um paciente com ferida neoplásica maligna, agora não mais, porque já temos o algoritmo da Paula, que validado, conteúdo, com conteúdo validado, e não assim, deixa eu ver o protocolo de quando é esse protocolo, será que usa isso ou não? Não é a minha prática. Mas chegava o paciente e eu falava, gente, como que nós vamos cuidar dessa lesão sem complicar, sem piorar? Para trazer conforto, mas como que traz conforto? Eu sei que não é a mesma coisa que as lesões que eu aprendi na graduação e que eu faço de forma mais habitual, no cuidado crítico, que é na terapia intensiva e que né, que quando chega às vezes no pronto atendimento, uma úlcera venosa, distásia, é totalmente diferente. E eu não tinha tempo para estudar isso, né? Porque é muita coisa, mas vai chegar para a gente. Então, eu falava, Paula, esse seu estudo é para mim. E eu estou onde? Na urgência, né? Ou com os alunos em que ambiente? Então, foi muito legal. Eu falei, mas a gente precisa mostrar isso, né? O que o grupo, o núcleo está fazendo? O que a gente está construindo? Não é a urgência, é também né? Mas em outros aspectos. E aí, acho que aí sim a Paula se sentiu incluída quando a gente falou que estava mudando o nome, né? Sim, foi exato. Pensando, porque ela entendeu, eu estou fazendo isso. Né? Tecnologia. Então, ela não precisou estar também num grupo de oncologia. Sim. Né? Tanto que o pessoal da banca, né? Professor Wander, né? Professora Luciana, todos trouxeram muito isso, né, Paula? Como que é importante ampliar
E a gente não ficava pensando só no enfermeiro no hospital, a gente ficava pensando no enfermeiro em qualquer lugar. Exato. Sim. Né? Se eu vou hoje para atenção básica fazer uma visita e tem uma pessoa com essa condição e ela está em cuidado paliativo, eu posso ser o enfermeiro da estratégia de saúde da família. Quais são essas orientações? Onde eu busco isso de uma forma segura? Exato. Porque eu não quero colocar em ninguém algo que não seja seguro. Exato. Verdade. Né? Então, assim, a gente responde por isso. Uhum. Né? A gente tem um código de ética profissional muito bem regulamentado para isso. E assim, eu fico né? muito feliz de entender que esse é o papel da universidade, né? É levar conhecimento produzido de forma muito responsável, né? Porque é isso que a gente faz no nosso dia a dia, com muita responsabilidade, né? Com muita vontade de produzir esse conhecimento para quem não tem ainda esse conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo enquanto produtores, né, de conhecimento, de ciência. Esse é o nosso objetivo, é produzir conhecimento feito de forma muito responsável e segura para todos os profissionais, para que a gente consiga deixar de forma mais homogênea, né, o conhecimento, né, acessível e mais disseminada, também. Mais acessível, né, Paulo? exatamente. É difícil, assim, eu vou pegar um protocolo, às vezes, de 9, 10 páginas, tem que ter. Mas, Isso. né, eu preciso, às vezes, de uma coisa mais rápida. E agora, eu acho que esse é o desafio, né, Paula? Exato. Ficou um algoritmo muito legal, muito interessante. A gente vai divulgar aqui em breve, mas a gente está pensando agora numa forma mais aplicável ainda e mais fácil para isso ampliar para todos os enfermeiros terem esse acesso. A gente chega numa discussão que é importante do que, quando a gente fala tecnologia, muitas podem pensar que a gente está falando de um software, de um sistema, um equipamento. E aí eu acho que é interessante a gente trazer para quem está nos ouvindo, né, e vai a partir de agora começar a nos acompanhar, que tem outras formas, de outras formas de tecnologia, né? Então a Paula fez um algoritmo que é lá uma espécie de um fluxograma, né, que vai direcionar essa decisão. E existem outras formas também, né? A Ana, a Paula podem falar um pouquinho também sobre esse aspecto do conceito de tecnologia, né? Assim, a gente tem esse conceito de tecnologia, depois a gente pode até trazer para a discussão isso aqui, né? Esse conceito de tecnologia, mas quando a gente escuta falar de tecnologia, justamente a gente associa tecnologias duras, né? Sim. De um material, uma cobertura nova, né, para uma ferida, um desfibrilador novo, né, um respirador novo. Mas a gente precisa entender que existem tecnologias que não são palpáveis, né? Sim. Que é um protocolo novo, né, que é uma nova forma de discussão, de comunicação, né? Exato. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que leva a profissão a evoluir, a crescer, pode ser inserido nesse critério de como tecnologia. Exatamente. Né? Isso. Muita coisa vindo por aí, né, Muita gente? coisa vindo por aí, exatamente. Eu acho que a gente vai caminhando para o fim desse primeiro episódio, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? E não deixar de comemorar e parabenizar, né, os enfermeiros, os técnicos e todos os profissionais da enfermagem por mais uma semana, né, comemorativa e tão importante, né? Nós somos sempre importantes, mas ter esse momento, ele é relevante de ter, né? Isso. A gente precisa colocar em destaque as discussões, as lutas mesmo, os avanços que nós já tivemos, né? Tem que ser destacado. Porque senão a gente fica sendo muito lembrado nos momentos mais críticos, como aconteceu na pandemia. Exato. Né? E existe um dia a dia para ainda ser muito modificado. Né? Então, esse é o momento da gente lembrar isso, parabenizar, né? Destacar essa profissão que é do meu coração, assim, né? E é engraçado, né? Eu tenho um tio que ele falava assim, mas agora você vai fazer medicina, né? Depois que você fez a enfermagem. Eu falei, não, vou continuar, eu gosto da enfermagem. E depois que ele passou 9 dias internados, ele falou para mim, não deixa de ser enfermeira nunca mais. Né? Então, assim, tem muita gente que fala isso pra gente. Sim. Mas a gente precisa também de um reconhecimento, né, Paula? De outro nível, né? Questões políticas, né? Questões que são relevantes aí para o profissional ter também melhor condição de atuação. Exatamente. Né? Queremos continuar, mas queremos continuar melhor. Exatamente. Né? Foram 100 anos de luta, mas a gente vai ver outros 100, mais 100, mais 100, muito 100, né? mais 100, mais 100. Exatamente. Então, que a gente siga, né, nessa luta em busca de uma profissão cada vez mais reconhecida, mais fortalecida,
né? Isso. E consistente também consistente, no conhecimento. exatamente. E consistente né? no conhecimento, que é essa nossa busca de todo dia. Com Isso aí. certeza. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, obrigada, eu que agradeço. Acompanhe os próximos capítulos. Acompanhem, não percam. TechCast, o podcast do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia, Enfermagem e Cuidado Seguro.